estamos agora aqui em Canto Grande, junto com o Guerreiro. E a lancha Chico Marum acabou de sair da água. Guerreiro, existem alguns problemas que até foi matéria da Rede Globo de televisão, no programa Fantástico, com relação à falta de habilitação com esse pessoal no verão que anda de jet, lanchas pequenas, enfim. Por que isso acontece? O porquê que acontece fica difícil da gente falar, né? Mas tu sabe que o povo brasileiro tem aquele famoso jeitinho, que é dar jeito para tudo. E também porque a nossa Marinha do Brasil não tem um quantitativo, né, para fiscalizar toda a área marítima do Brasil. Então, se tu analisar, né, as OMs da Marinha que tem ao longo das praias são poucas, e poucas pessoas, poucos militares, por assim dizer, para policiar essas praias e evitar que as pessoas, né, saiam sem habilitação, né, com suas embarcações. E também a conivência por parte de algumas marinas, né, que detêm essas lanchas, essas embarcações e não cobram dos seus associados, dessas pessoas que estejam habilitados, né, antes de saírem com suas embarcações. Há uma grande conivência, infelizmente, nessa área. Você falou na falta de contingente da Marinha do Brasil. Não seria interessante transferir, então, na beira da praia, na tua opinião, como instrutor náutico, transferir essa responsabilidade de fiscalização para o salvamento, para o bombeiro, o salva-vidas? Aí ele vê uma embarcação saindo da beira da praia, verificar se o condutor é habilitado? Seria interessante, sim, mas tu sabe que todo processo de mudança gera ônus e tempo para isso, para se adequar às novas leis. Seria muito interessante aqui no Brasil, por ter um litoral tão vasto, você ter outras forças-tarefas para ajudar no policiamento da Marinha. Poderia haver, então, uma parceria entre a Marinha do Brasil, bombeiros e demais, né, forças militares, para que houvesse esse policiamento. Mas aí depende das autoridades, depende do governo, para que haja um pensamento nessa direção. Enquanto isso não acontece, os acidentes vão continuar acontecendo. E eu toquei nesse assunto porque o programa A Voz Navegante está voltando um pouco mais para o mar como um todo, não somente para o setor pesqueiro, porque o mar, todo mundo que pesca, ele tem o seu barco, a sua embarcação pequena e gosta de pelo menos colocar uma varinha na água. Essa fiscalização, esse problema que existe junto à praia, ao jet ski, também, com a responsabilidade da Marinha, também existe aquele famoso problema que nós viemos abordando faz tempo, com a salvaguarda do homem do mar, do pescador lá fora, que também está aos cuidados da Marinha, e a Marinha não consegue fazer esse trabalho. Eu acho que essa divisão de tarefas, Corpo de Bombeiros cuidando da praia e cuidando do jet, da pequena embarcação, o Corpo de Bombeiro ou qualquer outra entidade credenciada pela Marinha para fazer a salvaguarda do homem lá fora, quando acontece alguma coisa, eu acho que falta vontade, falta conversar e delegar poderes, porque é uma entidade só. A Marinha do Brasil é muito forte, mas não está fazendo a coisa funcionar, vamos dizer assim. Mas voltando ao assunto, Guerreiro, é muito difícil tirar a raiz? É muito difícil isso ocorrer? Pelo contrário, hoje há uma facilidade maior, porque as escolas náuticas vieram exatamente para facilitar isso ao aluno, né, ter essas aulas práticas, ele conhecer verdadeiramente a matéria, conhecer verdadeiramente a segurança do mar, e tendo esse material em mãos, há uma facilidade para ele estudar em casa, para ele poder fazer a prova com consciência, coisa que não acontecia no passado, né, que era uma loteria e muitos ficavam reprovados, muitos hoje que ainda pilotam sem habilitação, porque no passado era um pouco mais difícil você tirar essa habilitação. Então a escola encareceu a carteira hoje, encareceu, mas também facilita o aluno para que ele possua a sua habilitação, que tire sua habilitação, tanto para o arraiz amador, para pilotar lancha, como o jet ski, que é a moto aquática, o motonauta. Tanto um quanto o outro tem que ser maior de idade.
Ambos têm que ter a idade mínima de 18 anos. Somente a classe de veleiro, que é a partir dos 8 anos, com a autorização dos pais, ou você estando num clube náutico, com veleiro ou embarcação sem motor, a criança a partir de 8 anos já pode começar a se aventurar no mar. Bom, ele não tem que trazer o seu jet ski, ele não tem que trazer a embarcação. Aqui na Shipmar, a Shipmar Escola Náutica, ela oferece tanto a lancha quanto o jet. Toda a escola náutica ela tem que oferecer, principalmente, né, tem que oferecer as embarcações para que o aluno fique, né, possua, né, suas aulas práticas. Nenhum aluno é igual a autoescola. Você não vai levar seu carro na autoescola para você aprender a dirigir. E na escola náutica a mesma coisa. Aqui tem as embarcações que estão credenciadas junto à Marinha. Você vê que o nome está na embarcação porque está credenciado, está registrado lá na Marinha do Brasil, na delegacia em Itajaí. Então somente as escolas náuticas credenciadas, com embarcações credenciadas, que estão aptas a, né, praticar o ensino profissional, como você diria, um ensino amador, né, para o pessoal que queira tirar sua primeira habilitação, para pilotar lancha ou jet ski. O acidente sempre acontece. Esse acidente que aconteceu na praia de Caraguatatuba, você, na tua visão, o motivo dele qual foi? Seria muito preciso da minha parte dizer, né, qual seria o motivo. Mas analisando os fatos, né, com um pouco da experiência que eu tenho nos 20 e poucos anos que servi a Marinha do Brasil, houve ali primeiramente um excesso, né, de ambas as partes sobre quem deve, né, ultrapassar a proa de quem. Não respeitar o regulamento internacional para evitar o abarroamento do mar, o RIPEAN, né, o cruzamento de embarcações, e aí aconteceu o acidente. Na escola náutica nós frisamos isso, toda a aula é frisado sobre cruzamento de embarcações, exatamente para evitar esse tipo de acidente. Mas acidente, como você próprio disse, a gente não está livre do acidente. Naquela distância que estavam as embarcações da praia, é óbvio que houve uma desatenção por parte dos condutores das embarcações para que houvesse o acidente. Ambas as embarcações, né, no nosso critério, quando estavam na Marinha, ambas as embarcações estão erradas, mas é óbvio que tem uma que tem a parcela de culpa maior. Não é porque se a embarcação maior ou menor que vai ter a parcela de culpa maior. E sim porque esta embarcação deveria ter desviado. E não foi o caso, e ela passou por cima da outra embarcação. Sem arraiz, é as mesmas punições de dirigir sem carteira de motorista aqui em terra? Certamente, as mesmas penalidades que é aplicada ao motorista sem habilitação também será aplicada a pessoa que estiver conduzindo uma embarcação náutica sem habilitação. Primeiramente, ela vai ter sua embarcação apreendida, e se essa embarcação não for dessa pessoa, né, for de uma terceira pessoa, a outra pessoa também será duplamente envolvida nessa condução. Então ambas serão penalizadas. O que é sardinha salmourada? No meu entender, a sardinha salmourada era tipo bacalhau, vinha no sal, a salmoura grossa. E eu descobri que não era. Na minha ignorância sobre o assunto, eu não sabia. A sardinha salmourada, porque me causou curiosidade, como eu acho que deve causar para algumas pessoas, quando viram que o preço da sardinha salmourada era um pouco mais cara, quando a indústria paga um pouco mais para o pescador, para o armador. Enfim, eu fui questionar o que é a sardinha salmourada, qual é a diferença da sardinha que vem no gelo e da salmourada. Por que a salmourada a indústria paga um pouco mais cara? Por que a embarcação da sardinha salmourada ela é mais onerosa para ser feita, ela é mais cara para ser feita, para ser construída? Aí eu fui procurar o Jorge Seif Jr., que é o JS, foi uma das pioneiras aqui em sardinha salmourada. E o Jorge me explicou, estava explicando para a gente qual é essa diferença. Vamos ver a entrevista. Qual a diferença básica que tem da sardinha que chega no cais gelada, com gelo em escama, e a sardinha que vem salmourada? Gaúcho, bom dia aí aos nossos telespectadores. A grande diferença, na verdade, em resumo, nós podemos dizer que a sardinha salmourada é uma evolução da pesca no Brasil. Por quê? Quando a sardinha ela é capturada e posta no gelo, ela tem ali um tempo, né, até ela resfriar totalmente. Existe ali a ação mecânica do peso do gelo sobre ela, né, da manipulação dos pescadores com as pás, e isso de alguma forma vai desgastando o peixe, tá certo? E
é um método tradicional, né? Porém, a exemplo de outros países que já têm barcos salmoradores há muito tempo, nós inclusive fomos os pioneiros com a salmoura no Brasil, com o barco Mitanus Safe. E o que consiste a salmoura? Diferente do que as pessoas, né, às vezes nos perguntam, a salmoura, imagino até que é como o bacalhau, né? A impressão que eu tinha até então, porque durante a greve eu fui aprender um pouquinho a respeito disso. Para alguma coisa essa greve serviu. Eu pensei que a salmourado vinha em molho no sal. Certo. Tipo o bacalhau mesmo, depois tinha que salgar, enfim, alguma coisa desse tipo. Não é nada disso. Por que o sal, então? Na verdade, Gaúcho, essa sua questão é uma questão que muitas pessoas nos falam, né? Quando nós falamos, olha, nós temos barco salmourado, não é como o bacalhau, né? O bacalhau, ele é colocado com sal direto na carne dele para salgar, para desidratar, para ele ter uma longevidade, né? Sem refrigeração. Diferente, no barco salmoura, o sal não serve para salgar o peixe, e sim para dar um ponto de congelamento à água, um ponto baixo, ou seja, para a água não congelar, tá certo? Ou seja, o barco, ao invés de trabalhar com gelo, são dois compressores frios, que o porão do barco ele é totalmente alagado com água, e essa água, para não congelar, é adicionado sal, né? Para essa água atingir a temperatura de menos 15 graus, para quando o peixe for capturado e emergido nessa água, ele ter um resfriamento super rápido, não ter atrito, não ter ação mecânica do gelo e ter uma durabilidade muito maior do que o barco que captura com gelo. Bom, no momento que ele tem esse contato com a água salmourada, com essa água gelada, não congelada, gelada, ele morre quase instantaneamente. Ele não tem essa ação física, então, do gelo. Eu posso entender com isso que ele fica mais saudável, então, ou ele não tem... Ele fica mais inteirinho, vamos dizer assim, mais bonitinho. Todo o processo de manipulação de pescado, seja o cozimento ou seja o resfriamento, a matéria-prima, no caso o pescado, ele perde... né? Quanto mais tempo demora, mais perde propriedades, vitaminas, proteínas. Com a salmoura, exatamente como eu falei anteriormente, é uma evolução. Por quê? O peixe instantaneamente, ele já chega a temperaturas baixíssimas, preservando todas as propriedades que a natureza nos oferece. E esse peixe, ele, pelo fato dele, durante a navegação para desembarque, ele se mantém mais tempo. Depois que esse desembarque é feito, ele também mantém essas propriedades por mais tempo ou não? Gaúcho, ele fica assim um peixe mais resistente, né? Por ele não ter sofrido essa ação, por ele ter sido resfriado praticamente de uma forma instantânea, ele também tem uma durabilidade maior. Por quê? Porque ele é um peixe que está mais inteiro, é um peixe que não sofreu choque, é um peixe que não sofreu ação mecânica. Comparativamente, um peixe que ele é conservado no gelo, dentro de um supermercado, na mesma gôndola, uma gôndola fria hoje, na faixa de menos 5 graus, menos 7, 8 graus, que é hoje o que os mercados costumam utilizar, um peixe que foi conservado a gelo, ele tem uma durabilidade de 2 a 3 dias aproximadamente. Enquanto que ele na salmoura, ele vai ter uma durabilidade no mínimo de 7 a 8 dias. E o consumidor, ele tem como... existe uma diferença no visual de um peixe. Um peixe bem conservado no gelo, vamos dizer assim, que ele não tenha tido nenhum atrito da pá, que a pele esteja inteira. O consumidor tem no visual como diferenciar um peixe que foi capturado e congelado e resfriado no gelo ou a um que foi resfriado na salmoura? Não, Gaúcho, a diferença para o consumidor ela é imperceptível, nem sabor nem nada, apenas a qualidade dele. E o comprador, quando compra esse peixe e ele sabe que foi um peixe de um barco salmourado, ele sabe que a durabilidade do pescado é maior, que o pescado vai ser comercializado sem aquela pressão do tempo como o do gelo, que não suporta tanto tempo devido à forma que ele foi conservado.
Por isso, então, durante a greve, essa diferença até no custo, até no valor pago pelo quilo. Exatamente. Pela indústria conhecer, saber que o pescado salmourado ele tem muito mais qualidade, né? E é um pescado que demanda investimento, que um barco salmoura ele realmente demanda muito investimento. São refrigeradores, é uma carga elétrica maior, é uma tecnologia diferenciada, é uma tecnologia mais nova. Então a indústria reconhece isso, reconhece que o produto tem alta qualidade e reconhece os investimentos por parte do armador em se modernizar, e realmente ela acaba diferenciando, nos pagando hoje, no caso dessa greve que houve, 20 centavos a mais para os barcos salmourados e em relação ao barco de gelo. Ok, então para quem não sabia a diferença, leigo como eu, há 12 anos no setor pesqueiro, metido, fazendo programa e não sei o que, não sabia disso. A sardinha, então, ela pode ser descarregada, ela pode ser capturada no barco a gelo comum, que eu pensei que fosse assim, é que a salmoura, como eu te falei, fosse dentro do barco, fosse salgada. Não tem nada a ver com isso. Não. Então o peixe, se entendem, o peixe no salmourado, no barco salmourado, ele é mais sadio, vamos dizer assim, porque ele chega com muito menos peso no cais. O peixe ele é saudável sempre, mas no barco salmourado ele proporciona ao comerciante, proporciona à indústria, proporciona ao consumidor um peixe melhor conservado, um peixe que atingiu uma temperatura mínima de resfriamento, sem tanta perda e sem maltratar, sem danificar a pele, a escama, né, conforme o método tradicional a gelo. Tá aí, tá explicado a diferença da salmourada para que vem no gelo, que vem no barco do gelo. Então ela tem um tempo de manipulação maior. Se ela for deixada no balcão de um supermercado, de uma peixaria, ela se mantém com muito mais tempo, com uma meia dúzia de dias a mais, que já é um tempo bastante considerável para a comercialização disso, dando tranquilidade, então, ao dono do estabelecimento, dono do supermercado, dono da peixaria, e até mesmo para o consumidor, sabendo que aquela sardinha está com boa qualidade. Mas, como disse o Jorge, peixe é saudável sempre, desde que esteja dentro dos padrões de validade, dentro dos padrões de conservação, ele é saudável sempre. Consuma peixe.